Olá, povo de Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Também quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, meu muito obrigado, Deus continue te abençoando. E lembrando a você que é inscrito deste canal e chegou aqui pela primeira vez, nós estamos aqui em uma campanha para comprar câmera para o canal, para te oferecer imagem de qualidade. Vamos estar deixando aqui o Pix e a conta da Caixa para depósito. Se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, faça essa oferta de amor. Amém? Hoje vamos estar falando um pouco do livro de Apocalipse, como estudar esse livro, como entendê-lo. Nós entendemos esse livro pela iluminação do Espírito Santo através de oração. Por quê? Porque o livro do Apocalipse é um livro profético, é um livro que ele vai começar prometendo bênçãos espirituais para a sua vida, para aquele que estuda com amor, com dedicação, com humildade. Mas também nós vamos observar que ele termina prometendo uma maldição para aquelas pessoas que acrescentam palavra, para aquelas pessoas que tiram palavra que está escrito nesse livro. Então, tem que ter um cuidado muito grande, porque essa palavra vai se cumprir à risca. Porém, quem escreveu este livro? Quem escreveu esse livro foi o apóstolo João. João estava onde? Ele estava na ilha de Patmos. Ele fala isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que ele estava lá pelo testemunho e pela palavra. Como ler e entender o Apocalipse? Bom, nós vamos ter aí 4 interpretações no que tange os assuntos de Apocalipse e, em geral, a escatologia. 4 interpretações diferentes uma da outra, né, no que diz respeito a esse assunto. Nós temos a interpretação futurista, histórica, nós temos também a preterista, nós temos a simbólica ou idealista, como você queira chamar. Então são 4 interpretações. Dentro do viés futurista, dentro da interpretação futurista, os teólogos entendem que a maior parte das profecias ainda vão se cumprir. Isso é um ponto fundamental dentro dessa linha. Essa linha entende que o arrebatamento da igreja ainda não se cumpriu. E as pessoas que são fiel ao Senhor estão esperando ansiosamente por esse momento. Segundo o teólogo pré-tribulacionista Elinaldo Renovato, ele diz que a linha futurista é a linha que mais adequa, sem a pessoa ter uma sombra de dúvida no que tange as profecias sobre os últimos tempos, né, sobre os últimos dias. Então, dentro dessa linha futurista, nós temos os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam que Jesus Cristo arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação de 7 anos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. O teólogo Tim LaHaye vai dizer que aqueles que interpretam a Bíblia de forma literal, essas pessoas vão encontrar razão forte para acreditar, para crer que o arrebatamento da igreja será pré-tribulacional, ou seja, será antes da grande tribulação. Então, dentro da corrente pré-tribulacional, nós temos o propósito, eles dizem que o propósito da grande tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas é preparar Israel para a restauração do povo dentro do plano divino. Nós temos também a corrente pré-milenista, que acredita que a vinda de Cristo vai ocorrer antes do milênio, ou seja, antes de ele implantar o seu reino milenar sobre a terra. A sua vinda vai acontecer antes disso. Então, essa corrente teológica ela vai coadunar com a corrente pré-tribulacionista, porque o pensamento é um só. Ou seja, dentro dessa linha, seus ensinadores, eles pregam, eles ensinam que Jesus arrebatará a sua igreja para depois ele implantar o seu reino milenar. Então, é um pensamento unido aí no que diz respeito ao ensinamento. Então, também nós vamos ter a corrente dos midi-tribulacionistas. Os midi-tribulacionistas de que Jesus arrebatará a sua igreja no meio da grande tribulação. Já tem os pensamentos, os ensinamentos dos pós-tribulacionistas, que eles falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porém,
aí a gente vai ver aí os pré-tribulacionistas divergindo, porque eles dizem que os pós-tribulacionistas, esse ensinamento não coaduna com as escrituras sagradas, porque Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz que o Senhor Jesus Cristo prometeu guardar a igreja de Filadélfia da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, e dentro desse pensamento pré-tribulacionista, a igreja de Filadélfia, ela representa a igreja fiel, ou seja, ela representa a igreja do arrebatamento. Então, eles refutam o ensinamento dos pós-tribulacionistas. Agora, nós temos também a interpretação histórica, né? E dentro desse ensinamento, eles entendem que o livro do Apocalipse é um livro histórico. Então, dentro desses ensinamentos, ele diz que os fatos já cumpriram na sua maior parte. E daí vem um pensamento divergente, onde os pré-tribulacionistas vão refutar essa ideia, né, da interpretação histórica. Então, segundo essa linha, eles dizem que não tem sustentabilidade bíblica, né? Por quê? Porque não coadunam com a palavra de Deus. Nós temos também a interpretação preterista, que, segundo eles, o livro de Apocalipse já se cumpriu totalmente, isso aconteceu na época do Império Romano, segundo eles falam, né? Eles também vão incluir aí a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Então, os teólogos pré-tribulacionistas, mais uma vez, vão refutar de uma forma ardente esse ensinamento, alegando que as profecias bíblicas no que tange os fins dos tempos indica que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, ou seja, vão se cumprir. Aí eles trazem exemplos, né, como o arrebatamento da igreja, como a grande tribulação e como o milênio, né, que são eventos ainda que vão se cumprir, não se cumpriram, segundo a linha pré-tribulacionista. Então, por fim, nós vamos ter aí a interpretação conhecida como a simbolista ou idealista. Então, segundo os estudiosos da linha pré-tribulacionista, mais uma vez eles divergem, eles alegam que essa linha simbolista simplesmente diz que estudar as últimas coisas é entendê-la como se fosse uma luta do bem contra o mal em um entendimento, digamos assim, né, um pensamento alegórico. Então, por isso, a linha pré-tribulacionista refuta essa linha. Então, dentro da linha simbolista, nós temos o ensino amilenista. Os amilenistas ensinam que não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo, né? Então, eles ensinam que a igreja está vivendo um milênio simbólico. Já os pré-milenistas refutam esse ensinamento. Eles ensinam, conforme Apocalipse capítulo 22 ao 5 e Abacuque capítulo 2 e 14, para refutar esse pensamento. Então nós vamos ter também os pós-milenistas, que ensinam que Jesus só vai voltar depois do milênio, e os pré-milenistas, eles divergem, eles refutam esse ensinamento, alegando, conforme está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17, que a ressurreição dos mortos, ou seja, a ressurreição dos mortos salvos, né, ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Ou seja, segundo os pré-milenistas, esse evento acontecerá antes da grande tribulação e antes do milênio, certo? Então, a linha pré-tribulacionista, eles vão alegar que o registro que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 9 e 11, que a volta de Jesus é tão literal quanto foi sua ascensão, né? E também nós temos um registro em Mateus 24 e 30, que diz que todo olho o verá, porém, nessa vinda em glória, sua igreja, ela já tem sido arrebatada. Então, meus queridos irmãos, diante de tantas divergências teológicas, né, não precisamos ficarmos divididos quanto tais assuntos
Por quê? Porque o importante é que Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Então, vamos ficando por aqui, né? E se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te trouxe um conhecimento a mais, compartilhe esse vídeo com o seu ciclo de amizade, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para quando a gente gravar outro vídeo, você ser notificado. Amém? Deus abençoe. Até o próximo assunto.